Você já se perguntou se as mudanças que estão acontecendo em sua vida são sinais de que Deus está agindo de forma poderosa? E se aqueles momentos de incerteza e transformação são, na verdade, parte de um plano maior? Muitas vezes, Deus está moldando nossos caminhos de maneiras que nem sempre percebemos de imediato. Será que você está atento aos sinais? Neste vídeo, vamos revelar os 15 sinais claros de que Deus está mudando sua vida para melhor. Assista o vídeo até o final, pois o 10º sinal é o mais crucial e importante. Número 1. Você enfrenta desafios que te forçam a crescer. Você já se perguntou por que as situações mais difíceis parecem surgir exatamente quando você pensa que está no controle? Justo quando parece que as coisas estão finalmente dando certo, vem aquele revés inesperado e, de repente, tudo parece desmoronar. Parece familiar? Esse é o momento em que muitos de nós questionam: por que isso está acontecendo comigo? Mas e se, ao invés de ser um castigo ou azar, fosse um sinal claro de que Deus está movendo as peças da sua vida, moldando você para algo muito maior? Pense em José. Ele foi traído, vendido, esquecido numa cela de prisão. Cada uma dessas fases parecia um retrocesso irreparável. Ele poderia facilmente ter desistido, jogado tudo para o alto e aceitado o fracasso como seu destino. Mas o que José não sabia, e o que talvez você também ainda não saiba, é que cada um desses momentos estava preparando-o para a posição que ele jamais imaginaria: o segundo no comando de todo o Egito. Assim como ele, os desafios que você enfrenta hoje podem ser o instrumento exato que Deus está usando para te forjar. A pergunta não é por que isso está acontecendo comigo, mas o que Deus está tentando me ensinar. Imagina que sua vida é como uma peça de cerâmica sendo moldada pelo oleiro. No início, o barro é disforme, áspero e sem estrutura. Para chegar a algo bonito e forte, ele precisa ser pressionado, moldado, girado com força e, por fim, colocado em um forno quente. Cada pressão, cada giro intenso é necessário para o resultado final. Quando a pressão está maior, quando o calor é insuportável, é justamente quando o oleiro está mais próximo, prestando atenção em cada detalhe da peça. E no fim das contas, essa pressão não destrói o barro, ela o fortalece. Os desafios que você enfrenta não são sinais de fracasso, mas de refinamento. A cada passo, você se aproxima de uma versão mais forte, mais preparada de si mesmo. Não pense que as coisas estão fora de controle. Talvez elas estejam mais controladas do que nunca. Deus não está apenas mudando sua vida, Ele está mudando você. E não existe crescimento verdadeiro sem resistência, sem a dor que leva à superação. Assim como o ouro é refinado pelo fogo, sua fé, sua coragem e seu caráter são refinados pelos desafios que te forçam a ir além do que você achava possível. Então, se hoje você está em meio à tempestade, saiba que essa tempestade pode ser o vento que te levará para o destino que Deus já preparou para você. Não é o fim, é o começo. E como em toda mudança, é preciso primeiro desconstruir para construir algo muito melhor. E se, em vez de se perguntar por que eu, você começasse a perguntar o que vem depois disso? O desconforto de hoje pode ser a chave para as portas que você nem sabe que existem ainda. Número 2. Mudanças nos relacionamentos que parecem inevitáveis. Você já sentiu que, de repente, algumas pessoas começaram a se afastar de sua vida, sem motivo aparente? Talvez aqueles amigos com quem você costumava conversar todos os dias se tornaram distantes, ou aquele relacionamento que parecia sólido agora está frágil. E aí você se pega pensando: o que eu fiz de errado? Mas, e se o distanciamento de certas pessoas for, na verdade, um sinal de que Deus está ajustando seu círculo para algo maior? Lembre-se de Abraão e Ló. Eles eram família, companheiros de jornada, mas chegou um momento em que seus caminhos precisaram se separar. O que parecia uma divisão trágica foi, na verdade, uma separação necessária para que Abraão pudesse cumprir o chamado de Deus em sua vida. Às vezes, as conexões que temos, por mais fortes que sejam, podem nos impedir de ir para o próximo nível. Não porque sejam más, mas porque nem todos estão destinados a caminhar conosco até o fim da jornada. Deus, em sua sabedoria,
remove pessoas de nossas vidas que não estão alinhadas com o nosso propósito. Isso pode ser doloroso, mas é essencial. Quando você vê que certos relacionamentos começam a se dissipar, pode ser que Deus esteja te protegendo de algo que você não consegue enxergar agora. Assim como um navegador que precisa ajustar as velas para aproveitar o vento, Deus ajusta as pessoas ao seu redor para garantir que você chegue ao destino certo, no tempo certo. E sabe o que é mais interessante? Muitas vezes, quando essas pessoas saem, há uma sensação de vazio, de desconforto, mas logo em seguida surgem novas conexões. Pessoas que te edificam, te desafiam e te inspiram a crescer. Isso não acontece por acaso. Quando Deus fecha uma porta, Ele está se preparando para abrir outra que te levará para um novo nível de realização e propósito. E você só vai perceber isso com o tempo, quando olhar para trás e ver como essas mudanças nos relacionamentos foram fundamentais para o seu crescimento. Nem sempre o afastamento significa algo ruim. Pode ser que Deus esteja te isolando momentaneamente para te fortalecer. Ele te tira da dependência de outras pessoas para que você aprenda a depender mais dele. Quanto mais você se apoia em Deus, mais claro se torna o propósito das conexões que entram e saem da sua vida. É como se Ele estivesse podando galhos que não produzem mais fruto, para que novos ramos, cheios de vida, possam crescer. Então, quando os relacionamentos ao seu redor começarem a mudar, não se desespere. Essa é a maneira de Deus limpar o terreno para novas sementes, para que você floresça em lugares que antes você nem imaginava que poderia alcançar. Se pessoas estão saindo, outras que são essenciais para o seu futuro estão prestes a entrar. É a dinâmica da mudança divina. Número 3. Você sente uma paz inexplicável mesmo em meio à tempestade. Já passou por momentos em que tudo ao seu redor parecia estar desmoronando, mas, de alguma forma, você sentia uma paz tão profunda que até te surpreendia? Como pode, em meio a uma tempestade pessoal ou uma crise inesperada, você sentir que, no fundo, tudo vai ficar bem? Isso não é um acidente. Essa paz que vai além do entendimento humano é um dos sinais mais claros de que Deus está agindo em sua vida, guiando você, mesmo quando o caos parece dominar. Quando Pedro caminhou sobre as águas em direção a Jesus, a tempestade ao redor era feroz. O mar estava agitado, o vento soprava forte, mas enquanto ele mantinha os olhos fixos em Cristo, havia uma tranquilidade em seu espírito. Essa mesma paz está disponível para nós. Não importa quão intensas sejam as ondas que batem contra você, quando Deus está no controle, você sente que está seguro, mesmo quando tudo ao redor parece inseguro. Essa é a paz que vem de saber que, no fundo, você não está sozinho. Essa paz não depende de circunstâncias externas. Ela brota de uma confiança inabalável em algo maior. Muitos buscam essa sensação em situações que garantam estabilidade, um emprego seguro, uma conta bancária cheia, relacionamentos perfeitos. Mas a verdade é que quando Deus está no comando, Ele te ensina a viver acima dessas condições. A verdadeira paz não é a ausência de problemas, mas a certeza de que, mesmo em meio a eles, você está protegido e guiado. Pense na sua própria vida. Talvez você esteja passando por um momento de perda, de incerteza, ou um problema que não parece ter solução. A tendência humana é se desesperar. Mas, se você já experimentou essa paz em meio ao caos, sabe como ela te acalma de forma inexplicável. Essa paz é como um âncora em um mar agitado. Não importa o quanto as águas se movam, você permanece firme. Não é porque o problema vai embora instantaneamente, mas porque você sabe que Deus está conduzindo tudo para o bem, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Essa paz vem da entrega, de soltar o controle e confiar plenamente em Deus. Quanto mais você entrega, mais tranquilo se sente, porque você reconhece que não está nas suas mãos resolver tudo. É como Jesus disse: "A minha paz vos dou, não como o mundo a dá." A paz que o mundo oferece é passageira, frágil, facilmente quebrada. Mas a paz de Deus é duradoura. Ela permanece mesmo quando tudo mais se desfaz. E quando você a sente, é um dos sinais mais fortes de que Ele está no centro de cada movimento da sua vida. Se você está sentindo essa paz, em um momento em que racionalmente deveria estar ansioso ou com medo, reconheça: Deus está com você.
Ele está usando essa paz para te lembrar de que, mesmo que você não tenha todas as respostas agora, Ele já conhece o fim da história. As tempestades vão passar, mas essa paz, a paz que você encontra nele, vai permanecer. Número 4. Seus desejos e prioridades começam a mudar. Você já percebeu que, de repente, aquilo que antes te atraía intensamente agora parece vazio, sem sentido? Talvez aquele desejo por status, por bens materiais ou por reconhecimento social tenha perdido o brilho e uma nova fome, por algo mais profundo, começou a surgir dentro de você. Esse é um dos sinais mais nítidos de que Deus está transformando sua vida para melhor. Ele começa a realinhar seus desejos e prioridades, fazendo com que você queira aquilo que realmente importa, aquilo que está alinhado com o propósito maior que Ele tem para você. Quando olhamos para a história de Moisés, podemos ver esse mesmo padrão. Moisés foi criado no palácio de Faraó, rodeado de riqueza, poder e prestígio. Ele tinha tudo o que muitos de nós almejaríamos. No entanto, quando Deus começou a moldar seu coração, o conforto do palácio já não era mais suficiente. Algo maior o chamava, algo que transcendia sua posição privilegiada. Moisés foi levado a abdicar de toda a glória do Egito para seguir um propósito muito maior. O que mudou? Seu coração foi realinhado com os desejos de Deus, e assim, as prioridades de sua vida mudaram completamente. Quando Deus começa a mudar sua vida, seus desejos mundanos, por mais fortes que tenham sido, começam a perder força. Aquilo que te empolgava antes, como o reconhecimento, a busca por aprovação ou até os prazeres momentâneos, já não preenche como antes. Agora, você anseia por coisas mais profundas, por coisas que realmente deixam marcas eternas. Há um sentimento interno de insatisfação com aquilo que é passageiro. E essa insatisfação não é para te deixar vazio, mas para abrir espaço para algo maior, o propósito de Deus em sua vida. E isso não acontece da noite para o dia. Você pode até se pegar lutando contra essa mudança. Há momentos em que você tenta voltar para os velhos desejos, para as antigas prioridades, como quem tenta reviver um sabor que já não existe mais. Mas a verdade é que, quando Deus começa a transformar seus desejos, Ele também transforma sua visão. O que você via como essencial começa a parecer pequeno, e aquilo que você antes ignorava se torna o verdadeiro tesouro. Essa mudança de prioridades é sutil, mas poderosa. As coisas que antes você via como sacrifício, como passar tempo em oração, servir aos outros, ou se dedicar a algo maior do que você mesmo, agora se tornam uma fonte de alegria. Não porque você deveria fazer, mas porque seu coração foi transformado para desejar essas coisas. Você começa a entender que a verdadeira felicidade não está em acumular, mas em doar. Não está em ser servido, mas em servir. E essa nova perspectiva te liberta. Então, se hoje você sente que seus desejos estão mudando, que as coisas deste mundo estão perdendo a cor, não resista. Isso é Deus te chamando para algo maior, mais profundo. Ele está moldando seu coração para que você se alinhe com o propósito para o qual você foi criado. E quanto mais você abraça essa mudança, mais você experimenta a verdadeira plenitude. Número 5. O propósito se torna mais claro, mesmo que desconfortável. Você já teve aquela sensação de que algo maior está te chamando, mas ao mesmo tempo, isso traz um desconforto profundo? Quando Deus está mudando sua vida para melhor, o seu propósito começa a se revelar de forma mais clara. No entanto, essa clareza frequentemente vem acompanhada de uma sensação de desconforto, como se algo estivesse te puxando para fora da sua zona de conforto. Isso acontece porque o propósito de Deus para a sua vida nem sempre é fácil, mas é transformador. E Ele te chama para além do que é conhecido e seguro. Abraão é um exemplo clássico disso. Ele foi chamado para deixar sua terra, sua família, tudo o que era familiar e confortável. Deus não lhe deu um mapa detalhado ou garantias sobre o que viria a seguir. Ele apenas disse: "Vá para a terra que eu te mostrarei." Abraão teve que confiar, mesmo sem saber o destino final. E é assim que Deus trabalha muitas vezes em nossas vidas. Quando o propósito de Deus começa a se revelar, pode não vir com todas as respostas, mas vem com um chamado irresistível que exige fé e coragem.
Esse desconforto que você sente é o sinal de que algo maior está prestes a acontecer. O desconforto, na verdade, é parte essencial desse processo. Quando Deus te chama para um novo nível, Ele te leva a lugares onde você terá que confiar mais nele do que em si mesmo. Quanto mais você sente o desconforto, mais você sabe que está no caminho certo. Isso acontece porque o propósito de Deus não apenas envolve o que você fará, mas quem você vai se tornar no processo. Ele te molda através das experiências, te amadurece e te prepara para carregar responsabilidades maiores. Você pode estar se perguntando: por que esse desconforto é necessário? Deus não poderia simplesmente me dar paz no processo? Mas, assim como um atleta sente dor durante o treinamento antes de atingir seu potencial máximo, o desconforto faz parte do seu crescimento espiritual. Esse desconforto é o sinal de que você está sendo esticado além dos seus limites. Ele revela as áreas em que você precisa confiar mais em Deus, deixar de lado seus medos, suas limitações autoimpostas e aceitar que você é capaz de muito mais do que imagina, porque Deus está ao seu lado. E quanto mais o propósito se torna claro, mais você percebe que não está sozinho. Deus começa a te dar sinais, te mostrar direções que antes você não enxergava. Pode ser uma palavra que você ouviu, uma oportunidade que surgiu, ou até mesmo uma porta que se fechou, forçando você a seguir por outro caminho. Essas mudanças são parte do plano maior de Deus para alinhar você ao seu propósito. E esse propósito não é algo que você cria sozinho, é algo que Deus já escreveu para você. Seu papel é confiar, mesmo quando o caminho parecer incerto. Se hoje você sente esse desconforto, se sente que está sendo chamado para algo maior, mas não tem todas as respostas, saiba que você está exatamente onde deveria estar. Deus está moldando o seu futuro e a clareza do propósito é apenas o começo. O que vem depois pode ser ainda mais desafiador, mas também será infinitamente mais gratificante. Número 6. O isolamento temporário é necessário para reflexão e renovação. Você já passou por momentos em que se sentiu completamente só, mesmo estando cercado de pessoas? Como se de repente, aquele círculo de amigos que antes te entendia tão bem, já não parecesse mais tão próximo. Ou talvez você sentiu que, por mais que tentasse se comunicar, ninguém realmente compreendia o que você estava vivendo. Esse tipo de isolamento, embora doloroso, muitas vezes é um dos sinais mais poderosos de que Deus está operando uma transformação profunda em sua vida. Pense em Jesus. Antes de iniciar seu ministério público, ele passou 40 dias no deserto, completamente isolado. Sem multidões, sem discípulos, apenas ele e o Pai. Esse tempo de isolamento não foi uma punição, mas uma preparação. Ele precisava desse período longe de tudo e todos para refletir, se fortalecer e se preparar para a missão que viria pela frente. Da mesma forma, quando Deus está prestes a fazer algo novo em sua vida, Ele pode te retirar temporariamente de certas conexões e atividades, não para te afastar, mas para te renovar e te preparar. Esse isolamento não é abandono. É, na verdade, um convite de Deus para que você entre em um espaço de intimidade com Ele, onde as distrações do mundo não podem mais te alcançar. Ele quer que você escute a voz dele claramente, sem ruídos. Quando você se sente só, pode ser que Deus esteja criando espaço para que você se aproxime ainda mais dele. E muitas vezes, é nesse silêncio e solidão que você descobre coisas sobre si mesmo que não conseguiria perceber no meio da correria do cotidiano. Durante esses períodos, pode parecer que nada está acontecendo. Você olha ao redor e não vê movimento, progresso ou respostas, mas é exatamente nesse tempo de pausa que Deus está trabalhando nas profundezas do seu ser. Ele está curando feridas antigas, corrigindo percepções erradas e plantando novas sementes de fé. É como uma árvore que, no inverno, parece estéril e sem vida, mas na verdade está acumulando força para florescer novamente na primavera. Além disso, esse isolamento temporário pode te ensinar a depender mais de Deus e menos das pessoas ao seu redor. Há momentos em que Deus te retira das distrações e te coloca em um espaço de solidão para que você aprenda a buscar nele o que antes você procurava nos outros. Ele quer que você se torne menos dependente da aprovação e apoio humano e mais sensível à direção e à voz dele.
Se hoje você se sente isolado, não veja isso como um castigo ou um período de estagnação. Veja como uma oportunidade única de renovação. Use esse tempo para refletir, se conectar com Deus de maneira mais profunda e preparar seu espírito para o que está por vir. Porque quando esse tempo de isolamento terminar, você sairá mais forte, mais focado e mais preparado para a próxima fase que Deus já planejou para você. Número 7. Você sente uma urgência de deixar hábitos antigos. Alguma vez você já se pegou revendo os hábitos que fazia sem pensar e de repente sentiu um desconforto que antes não existia? Como se as coisas que antes te davam prazer agora causassem uma inquietação? Quando Deus está mudando sua vida para melhor, um dos primeiros sinais claros é a urgência de deixar para trás velhos hábitos. O que antes parecia inofensivo, agora pesa na sua consciência, como se algo dentro de você gritasse para abandonar essas práticas que silenciosamente estavam te afastando de quem você deveria ser. Isso não é apenas uma mudança de comportamento, mas uma transformação de coração. Quando Saulo estava a caminho de Damasco, ele era cego pela própria justiça, acreditando que estava fazendo o que era certo. Mas no momento em que ele teve seu encontro com Jesus, uma luz brilhou sobre sua vida e, imediatamente, houve uma urgência de deixar para trás o velho caminho e adotar o novo. Ele não podia continuar o mesmo. Algo tinha mudado profundamente dentro dele. Da mesma forma, quando Deus começa a agir em sua vida, Ele te faz enxergar o que antes você ignorava e, de repente, o desejo por mudança é inevitável. O desconforto que você sente ao continuar nesses hábitos antigos é um sinal claro de que o Espírito Santo está trabalhando em você. É como se uma nova consciência estivesse emergindo, te chamando para um padrão mais elevado de vida. Esses hábitos, que talvez antes te faziam sentir no controle ou te proporcionavam algum tipo de conforto temporário, agora te deixam inquieto. A urgência de mudar não vem da culpa, mas da necessidade de ser transformado por algo maior. E claro, mudar hábitos não é fácil. Pode parecer uma luta diária, uma batalha interna entre o eu que você era e o eu que Deus está te chamando a ser. A resistência ao deixar para trás comportamentos enraizados é normal. Afinal, você está saindo de uma zona de conforto construída ao longo dos anos. Mas quanto mais você avança, mais percebe que esses hábitos antigos eram como correntes invisíveis, te impedindo de alcançar o potencial que Deus já viu em você. O desconforto é a primeira pista de que algo melhor está à sua espera. Essa urgência de deixar para trás o velho não é só sobre abandonar maus hábitos, mas também sobre abrir espaço para o novo. Quando você abandona o que já não serve mais ao propósito de Deus em sua vida, Ele preenche esse vazio com coisas que realmente importam. Novos padrões, novos valores e novas práticas que te aproximam mais de quem você foi criado para ser. O apóstolo Paulo disse: "Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas." Essa urgência é o convite de Deus para você avançar, para deixar para trás o que já não faz sentido e abraçar o que Ele tem de novo para você. Quanto mais você responder a esse chamado, mais você sentirá a leveza de viver uma vida que reflete o propósito dele. Então, se você sente esse peso para abandonar hábitos antigos, não ignore. Deus está preparando um espaço para algo muito maior e melhor. Número 8. Sinais de oportunidades inesperadas que aparecem subitamente. Já aconteceu de, em meio a um período de incerteza ou até de estagnação, uma oportunidade aparecer do nada, pegando você completamente de surpresa? Aquele emprego que você não esperava, uma conexão importante com alguém que pode te ajudar, ou até uma mudança inesperada que transforma o rumo da sua vida. Esses momentos não são coincidência. Quando Deus está mudando sua vida para melhor, Ele frequentemente abre portas que você sequer imaginava existir. Essas oportunidades inesperadas são um sinal claro de que Ele está te levando para um novo nível, mesmo quando você ainda não consegue enxergar o quadro completo. Davi é um exemplo perfeito disso. Ele não buscava ser rei. Ele estava cuidando das ovelhas de sua família quando Samuel chegou para ungir o próximo líder de Israel. Davi estava ocupado com suas responsabilidades diárias, sem noção do destino grandioso que o aguardava. Mas, de repente,
a oportunidade de sua vida surgiu. Assim como Davi, muitas vezes estamos tão focados em nossas rotinas que nem percebemos que Deus está trabalhando nos bastidores, preparando algo muito maior. E quando Ele decide que é hora de agir, as oportunidades aparecem de maneira tão inesperada que só podemos reconhecer que é a mão de Deus. Essas oportunidades, no entanto, não surgem sem propósito. Elas estão alinhadas ao que Deus está construindo em você. Às vezes, parecem grandes e óbvias, como uma promoção no trabalho ou uma porta aberta em uma nova cidade. Mas, em outras vezes, elas vêm disfarçadas de algo pequeno. Uma conversa casual com alguém que, mais tarde, se torna uma conexão importante, ou uma chance de servir em um novo ministério que, no futuro, se transforma em algo muito maior. O ponto é que, quando Deus está movendo as peças, Ele traz oportunidades que estão em perfeita sincronia com o seu plano maior, mesmo que no início elas não pareçam tão grandiosas. Mas é importante estar atento. Nem todas as oportunidades que surgem são fáceis ou sem desafios. Muitas vezes, elas exigem coragem para serem abraçadas. A oportunidade que veio para Davi também trouxe desafios imensos, gigantes para enfrentar, inimigos para combater, responsabilidades enormes que ele nunca havia imaginado. Oportunidades divinas nem sempre vêm embaladas em conforto. Elas frequentemente exigem fé, ação e uma disposição para sair do lugar onde você está e caminhar em direção ao desconhecido. Elas são o trampolim para o crescimento. Se oportunidades inesperadas estão surgindo no seu caminho agora, não as ignore. Mesmo que você não se sinta completamente preparado, saiba que Deus nunca coloca uma oportunidade em sua vida sem também te dar as ferramentas e a força para aproveitá-la. Ele já sabe que você está pronto, mesmo que você não se veja assim ainda. A grandeza das oportunidades divinas está em sua imprevisibilidade. Elas vêm para nos tirar do comum e nos levar a viver o extraordinário. Então, se hoje você se depara com algo novo, algo que talvez você não tenha planejado, considere. Pode ser exatamente o que Deus preparou para te levar ao próximo passo do seu plano. Confie nele, mesmo quando o caminho à frente parecer incerto. A oportunidade inesperada pode ser a resposta exata que você nem sabia que estava buscando. Número 9. A capacidade de perdoar facilmente se torna evidente. Você já sentiu que, de repente, algo que antes te magoava profundamente já não tem mais o mesmo peso? Aquela ferida que você carregava, aquele ressentimento que parecia impossível de superar, começa a perder força e, antes que você perceba, a necessidade de perdoar se torna quase natural. Quando Deus está transformando sua vida, um dos sinais mais claros é a capacidade de perdoar com facilidade. O que antes era um fardo, agora se dissolve e o perdão flui com uma leveza que só pode vir de algo maior do que você. Olhe para a vida de José. Depois de ser traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo e jogado em uma prisão injustamente, José tinha todos os motivos do mundo para guardar mágoa. No entanto, quando finalmente teve a chance de se vingar, ele escolheu o caminho do perdão. Ele entendeu que tudo o que passou fazia parte do plano de Deus e que o perdão era a chave para libertar tanto a ele quanto seus irmãos. A capacidade de perdoar não é uma fraqueza, é uma evidência poderosa de que Deus está moldando seu coração, removendo as amarras do passado, para que você possa caminhar livremente em direção ao futuro. Essa facilidade de perdoar é, na verdade, um presente de Deus. Quando você permite que Ele trabalhe em você, Ele te ensina a enxergar as pessoas e as situações com uma perspectiva nova, uma perspectiva que não é limitada pela dor ou pela injustiça que você sofreu. O perdão deixa de ser um peso a ser carregado e se torna uma escolha consciente de não deixar que o passado dite o seu futuro. Quando você perdoa, você se liberta, não apenas da pessoa que te feriu, mas de toda a negatividade que te prendia. Mas perdoar não significa esquecer ou negar a dor. Pelo contrário, perdoar é reconhecer a ofensa, mas decidir que ela não terá mais poder sobre sua vida. É a escolha de não deixar que a amargura cresça em seu coração, de não se permitir ser controlado pelo que te machucou. Deus te ensina a perdoar porque Ele sabe que, sem o perdão,
você não pode experimentar a plenitude daquilo que Ele tem para você. O perdão é como abrir as janelas de uma casa fechada por muito tempo, deixando o ar fresco e a luz entrarem. E quando o perdão se torna fácil, é um sinal claro de que o amor de Deus está fluindo dentro de você. Jesus, pendurado na cruz, pediu ao Pai que perdoasse aqueles que o crucificavam, porque eles não sabiam o que faziam. Esse tipo de perdão parece impossível para o ser humano sozinho, mas quando Deus está no controle, Ele te dá a força e a capacidade de perdoar até o que parece imperdoável. E isso não apenas cura as feridas, mas também transforma seu coração. Se hoje você sente que perdoar está se tornando mais fácil, reconheça isso como um dos maiores sinais de que Deus está te moldando para ser mais como Ele. Ele está te ensinando a amar incondicionalmente, a não carregar o peso da mágoa e a viver em liberdade. Perdoar, nesse caso, não é uma opção. É um caminho para a cura completa e para a renovação que Deus está trazendo à sua vida. Número 10. Você começa a ver soluções criativas para problemas antigos. Já se pegou encarando um problema que parecia impossível de resolver e, de repente, como uma luz que se acende, surge uma solução que nunca havia passado pela sua mente antes. Quando Deus está transformando sua vida, Ele te dá uma visão nova e criativa para lidar com desafios antigos. Aquilo que antes parecia um labirinto sem saída começa a revelar portas ocultas, e você percebe que a resposta esteve ali o tempo todo, mas agora você está vendo com olhos diferentes. Pense em José no Egito. Ele foi chamado para interpretar os sonhos do faraó e, diante de um problema colossal, a iminente fome que assolaria a terra, ele apresentou uma solução brilhante e inovadora. Ele propôs armazenar alimentos durante os anos de fartura para que o Egito não apenas sobrevivesse, mas prosperasse durante os anos de escassez. Essa ideia salvou não apenas o Egito, mas também as nações ao redor, incluindo sua própria família. Essa criatividade não surgiu do nada. Foi Deus trabalhando através dele, concedendo sabedoria para enxergar o que ninguém mais conseguia ver. Da mesma forma, quando Deus está mudando sua vida, Ele começa a abrir sua mente para enxergar soluções que vão além da lógica humana. De repente, aquilo que era um impasse se transforma em uma oportunidade. O problema que antes te fazia perder o sono se torna um trampolim para um avanço significativo. Isso acontece porque Deus te dá uma perspectiva nova, um olhar que vê além do óbvio e do superficial. Ele te capacita com discernimento. E é nesse momento que as soluções mais criativas e inovadoras surgem. E essas soluções não vêm apenas em questões grandes ou monumentais. Às vezes, é nos detalhes do dia a dia que você começa a notar essa mudança. Pode ser um problema no trabalho que antes te deixava frustrado, uma questão familiar que parecia não ter conserto, ou até um obstáculo financeiro que parecia impossível de superar. Deus começa a te dar ideias novas, caminhos inesperados, e você se encontra pensando: por que eu não vi isso antes? A resposta é simples: você não estava pronto, mas agora está. Deus está movendo seu pensamento para um nível superior. Essa criatividade divina é uma forma de preparação. Deus sabe os desafios que estão por vir e começa a te equipar agora, não apenas com soluções imediatas, mas com a capacidade de enxergar além, de antecipar problemas futuros e já ter as respostas prontas quando eles surgirem. É um treinamento que te prepara para lidar com os próximos desafios de forma mais eficaz e com mais confiança. O que antes te paralisava, agora se torna uma questão de discernimento e estratégia. Se hoje você está vendo soluções criativas para problemas que antes te bloqueavam, saiba que Deus está te capacitando para avançar com sabedoria. Ele está te dando um novo nível de discernimento, abrindo sua mente para o que antes parecia impossível. Essas ideias não surgem apenas da sua inteligência. Elas são um presente de Deus, te guiando para a vitória, te mostrando que, com Ele ao seu lado, não há problema grande demais que não possa ser superado. Número 11. O peso das expectativas dos outros deixa de te afligir. Já se pegou tentando agradar a todos, se moldando às expectativas alheias, apenas para se sentir exausto e vazio no final? Chega um ponto na jornada de transformação que Deus está realizando em sua vida, em que o peso das opiniões dos outros começa a perder o controle sobre você. O que antes era uma preocupação constante, o que os outros vão pensar,
como eu devo agir para agradá-los, começa a se dissolver. Isso não significa que você se torna indiferente, mas que sua prioridade passa a ser agradar a Deus, e não a multidão. Jesus é o exemplo supremo de alguém que viveu para cumprir o propósito divino, não as expectativas humanas. Ele curou em dias de sábado, falou com os marginalizados e quebrou inúmeras regras sociais, sempre seguindo a vontade do Pai, mesmo quando isso significava desapontar as massas. A liberdade que Jesus demonstrava vinha de uma clareza absoluta de quem ele era e a quem ele servia. Quando você começa a se desprender do peso das expectativas alheias, é um sinal claro de que Deus está fortalecendo sua identidade nele. A sua visão se alinha ao que Deus espera de você, não ao que os outros exigem. Essa mudança é libertadora. Você começa a perceber que as expectativas dos outros são como correntes invisíveis, te prendendo a uma versão de si mesmo que talvez nem seja autêntica. Deus te chama para ser quem você foi criado para ser, e isso pode, muitas vezes, significar desapontar pessoas ao seu redor. Mas a beleza disso é que, quando você prioriza o que Deus espera de você, Ele te dá a força e a confiança para suportar a desaprovação ou a crítica. Você entende que agradar a Deus é o que realmente importa, e esse entendimento traz uma paz que supera qualquer necessidade de validação externa. E essa transformação não acontece de uma vez. Aos poucos, você começa a perceber que a opinião dos outros não define quem você é. Talvez antes, o comentário de alguém pudesse arruinar seu dia, ou a crítica de uma pessoa importante te deixasse paralisado de insegurança. Mas, quando Deus começa a te libertar dessas amarras, você percebe que, ao final do dia, a única opinião que importa é a dele. Isso não significa que você se torna insensível, mas que sua autoestima não depende mais das expectativas voláteis dos outros. O peso das expectativas humanas é um fardo pesado demais para carregar, mas Deus nunca quis que você o carregasse. Quando Ele te chama, Ele te dá a capacidade de andar em sua verdade, com confiança, sabendo que, mesmo que os outros não entendam, Ele entende. E essa liberdade te permite dizer não quando necessário, te permite priorizar o que realmente importa e te dá coragem para seguir em frente, mesmo quando isso significa andar contra a maré. Se hoje você sente que as expectativas dos outros já não te afligem como antes, saiba que isso é Deus te fortalecendo, te lembrando de que sua identidade não está no que os outros pensam de você, mas no que Ele já declarou sobre sua vida. Quanto mais você se aprofunda nesse entendimento, mais você caminha com leveza, sabendo que sua missão é agradar ao único que realmente importa. Número 12. Conexões espirituais profundas. Acontecem de forma natural. Você já notou que, de repente, novas pessoas começaram a entrar na sua vida, e essas conexões são tão profundas e significativas que parecem predestinadas? Quando Deus está mudando sua vida para melhor, Ele não permite que você caminhe sozinho. Ele coloca em seu caminho pessoas que irão te edificar, te desafiar e caminhar ao seu lado na jornada espiritual. Essas conexões não são forçadas, não surgem por esforço humano, mas de forma natural, quase como se já tivessem sido preparadas desde o princípio. Assim como Paulo encontrou Timóteo, uma pessoa que se tornaria um filho espiritual e companheiro de ministério, Deus coloca em nossas vidas conexões que nos ajudam a crescer e a cumprir o propósito dele. Paulo não saiu à procura de Timóteo, mas quando o encontrou, reconheceu que era alguém destinado a caminhar com ele. Da mesma forma, Deus começa a trazer pessoas que compartilham da mesma visão, do mesmo propósito, e que podem te ajudar a caminhar com mais firmeza e fé. Essas conexões espirituais profundas não se tratam apenas de amizade comum. São pessoas que te entendem em um nível que vai além do superficial. Elas veem o seu potencial quando você ainda está duvidando de si mesmo. Elas te encorajam a seguir em frente quando você está cansado. E estão lá para te lembrar das promessas de Deus quando você está no meio de uma tempestade. Essas pessoas são colocadas estrategicamente por Deus em sua vida para te sustentar nos momentos de fraqueza e celebrar com você nos momentos de vitória. E, ao mesmo tempo, você se torna esse tipo de pessoa para outros. Quando Deus começa a transformar sua vida,
Ele não só traz pessoas que vão te edificar, mas também te faz uma fonte de edificação para os outros. As conexões espirituais profundas são um fluxo de vida que vai e volta. Você recebe, mas também dá. Você compartilha das suas experiências, das suas lutas e das suas vitórias, e dessa forma, todos crescem juntos. O que era uma amizade comum se transforma em uma parceria espiritual, onde ambos são fortalecidos na fé. Essas conexões não surgem por coincidência. Deus está no controle de cada detalhe, e Ele sabe quem você precisa ao seu lado nesta fase da sua jornada. Às vezes, essas pessoas surgem nos momentos mais inesperados, em uma conversa casual, em uma reunião que você quase não compareceu, ou até online. Mas quando você se conecta, há um senso claro de propósito, uma sensação de que essa pessoa foi enviada para estar ao seu lado por algo maior. Se você está experimentando novas conexões espirituais ou vendo seus relacionamentos existentes se aprofundarem de maneira inesperada, saiba que isso é um sinal claro de que Deus está movendo as peças do quebra-cabeça da sua vida. Ele está te cercando de pessoas que caminham na mesma direção, que compartilham da mesma fé e que serão fundamentais para o seu crescimento. Quanto mais você valoriza e investe nessas conexões, mais elas se tornam uma fonte de força, sabedoria e encorajamento para tudo o que Deus tem preparado para você. Número 13. Você desenvolve uma sede por conhecimento espiritual. Já sentiu um desejo quase insaciável de aprender mais sobre Deus, de se aprofundar nas Escrituras e entender mais profundamente os mistérios do que Ele tem reservado para a sua vida? Quando Deus está transformando sua vida, uma das marcas mais evidentes é a fome crescente por conhecimento espiritual. Esse desejo não é uma curiosidade superficial, mas uma sede profunda que faz com que você busque respostas e direções na palavra de Deus, em oração e até nas experiências diárias. É como se, de repente, nada mais pudesse saciar sua alma além da verdade espiritual. Os bereanos mencionados em Atos 17:11 são um exemplo claro desse desejo intenso por mais conhecimento espiritual. Eles examinavam as Escrituras diariamente, verificando cada ensinamento e aprofundando seu entendimento da verdade. Eles não estavam satisfeitos com uma fé superficial. Eles queriam a verdade, queriam mais de Deus. Quando você começa a sentir essa sede por mais, por algo além da rotina espiritual que já conhecia, é um sinal de que Deus está expandindo sua capacidade de entender o propósito e a profundidade da fé. Essa sede muitas vezes começa de forma inesperada. Talvez você tenha sido cristão por anos, mas de repente, um versículo que você leu dezenas de vezes ganha um novo significado. Uma pregação que parecia comum agora mexe com você profundamente. Você se pega buscando por respostas em lugares que antes não considerava. Isso acontece porque, quando Deus está agindo, Ele começa a abrir seus olhos e seu coração para verdades que antes estavam além do seu alcance. Ele começa a te chamar para um nível mais profundo de intimidade e conhecimento. E essa busca por conhecimento não se limita a meramente adquirir mais informações. Ela envolve transformação. Cada nova descoberta espiritual não é apenas algo que você aprende intelectualmente, mas algo que começa a mudar quem você é. À medida que você aprende mais sobre Deus, sobre os princípios espirituais e sobre o propósito que Ele tem para a sua vida, sua fé se fortalece e suas ações começam a refletir essa nova compreensão. O conhecimento espiritual que Deus te dá não é apenas para saber mais, mas para viver de maneira mais alinhada com a vontade dEle. Quanto mais você se aproxima de Deus e busca conhecê-lo, mais você percebe o quanto ainda há para descobrir. Isso não é motivo de frustração, mas de alegria. Deus é infinito, e quanto mais você o busca, mais você encontra. Essa busca se torna uma jornada constante, um ciclo de aprender e aplicar, de ser transformado e depois buscar ainda mais. É um processo que não termina, porque sempre há mais de Deus para ser revelado. E essa sede é um claro sinal de que Ele está te guiando para um novo nível de maturidade espiritual. Se você está sentindo essa fome por conhecimento espiritual, saiba que é Deus te chamando para ir mais fundo, para descobrir mais sobre Ele e sobre o que Ele tem reservado para a sua vida. Esse desejo não vai se dissipar. Pelo contrário, quanto mais você busca, mais você encontrará.
Deus promete que aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão. Então, continue nessa jornada de aprendizado e transformação, porque quanto mais você se enche do conhecimento de Deus, mais plena sua vida se torna. Número 14. Sinais de humildade em reconhecer suas limitações. Você já se pegou diante de uma situação em que finalmente precisou admitir para si mesmo: eu não consigo fazer isso sozinho? Quando Deus está operando uma mudança profunda em sua vida, um dos sinais mais claros é a capacidade de reconhecer suas próprias limitações com humildade. Esse reconhecimento não vem de um lugar de fraqueza ou derrota, mas de uma nova percepção. Você percebe que suas forças humanas têm limites, mas que é na sua fraqueza que o poder de Deus se manifesta de forma mais evidente. Pense em Moisés. Quando Deus o chamou para liderar o povo de Israel, ele não foi imediatamente confiante. Na verdade, ele tentou argumentar com Deus, dizendo que não era bom com palavras e que não era a pessoa certa para a missão. Moisés sabia de suas limitações, e isso o fez hesitar. Mas o que ele talvez não tivesse entendido naquele momento era que, ao admitir suas fraquezas, ele estava abrindo espaço para Deus agir de maneira poderosa em sua vida. E no final, foi exatamente isso que aconteceu. Deus usou Moisés, com todas as suas limitações, para realizar um dos maiores resgates da história. Essa humildade é essencial, porque nos ensina a confiar mais em Deus do que em nós mesmos. Quando reconhecemos nossas limitações, estamos, na verdade, admitindo que precisamos de algo maior que nós, algo que transcenda nossas capacidades humanas. Essa humildade cria espaço para Deus agir, para Ele preencher as lacunas que deixamos e para nos guiar por caminhos que sozinhos jamais conseguiríamos percorrer. É nesse ponto que nossa dependência de Deus se fortalece, porque sabemos que sem Ele não podemos ir muito longe. E essa percepção também muda a maneira como você lida com o fracasso. Antes você talvez se sentisse desanimado ou derrotado quando as coisas não saíam como planejado, mas agora, ao reconhecer suas limitações, você entende que o fracasso não é o fim. É apenas uma oportunidade para Deus intervir. Quando você aceita que não pode controlar tudo, ou que não tem todas as respostas, isso não te enfraquece. Pelo contrário, te liberta do peso de tentar ser perfeito ou de tentar carregar o mundo nas costas. Essa humildade também afeta seus relacionamentos. Quando você para de fingir que tem todas as respostas ou que é autossuficiente, você começa a se conectar mais profundamente com os outros. A vulnerabilidade gera autenticidade, e isso abre portas para relacionamentos mais verdadeiros e significativos. As pessoas ao seu redor começam a ver sua humanidade e sua dependência de Deus, e isso as inspira a fazer o mesmo. Ao invés de competir ou tentar ser superior, você passa a valorizar a cooperação e a união, sabendo que todos têm limitações e que é Deus quem supre aquilo que falta. Se você está começando a perceber suas limitações com mais clareza, não veja isso como um sinal de fracasso, mas como um sinal de maturidade espiritual. Essa humildade é um dos maiores indicadores de que Deus está transformando sua vida. Ele não espera que você seja perfeito. Ele só espera que você confie plenamente nele. Quanto mais você reconhece que precisa dele, mais ele te fortalece e te guia, fazendo com que você realize coisas que jamais imaginou ser capaz. Número 15. Você começa a ver a mão de Deus nas pequenas coisas. Você já percebeu como, de repente, coisas aparentemente pequenas e insignificantes ganham um novo significado? Quando Deus está transformando sua vida para melhor, Ele começa a abrir seus olhos para ver sua mão em cada detalhe. Aquilo que antes passava despercebido agora brilha com propósito. Uma conversa casual, um encontro inesperado, até mesmo o atraso que te frustrou pela manhã. Tudo começa a revelar uma sincronia divina, como se Deus estivesse te mostrando que Ele está presente até nas menores circunstâncias. Essa percepção é como o que aconteceu com Elias. Quando ele estava no Monte Horebe, esperando uma manifestação poderosa de Deus, houve um vento forte, um terremoto e fogo, mas Deus não estava em nenhum desses eventos grandiosos. Foi na brisa suave que Elias reconheceu a presença de Deus. Isso nos ensina que, muitas vezes, buscamos a mão de Deus apenas nos grandes milagres, nos momentos de clímax, mas Deus também se revela no sutil,
no delicado, no cotidiano. Quando sua vida está sendo transformada, você começa a notar a presença de Deus nas coisas simples, e essas pequenas manifestações se tornam tão poderosas quanto as grandes. É como se Deus estivesse te ensinando a desacelerar e prestar atenção. Talvez antes você estivesse tão focado em alcançar grandes objetivos, em esperar pelas grandes respostas, que deixava passar o cuidado minucioso de Deus em cada passo do caminho. Mas agora, você começa a notar sua presença quando o sol toca seu rosto pela manhã, no abraço de um amigo, ou até mesmo em uma palavra de encorajamento de um estranho. Essas pequenas coisas começam a te lembrar de que você nunca está sozinho e que Deus está sempre agindo, mesmo quando você não consegue ver imediatamente. Essa mudança de perspectiva também transforma sua gratidão. O que antes parecia corriqueiro agora te faz parar e agradecer. Você começa a perceber que não é sorte ou coincidência quando algo aparentemente simples acontece para te poupar de uma situação difícil, ou quando uma conversa aleatória traz exatamente a resposta que você precisava. É Deus, trabalhando silenciosamente nos bastidores da sua vida, cuidando de você com um amor que se manifesta até nos menores detalhes. E essa gratidão alimenta sua fé, porque cada pequena coisa que você reconhece como vinda de Deus te dá mais certeza de que Ele está sempre presente. À medida que você vê a mão de Deus nas pequenas coisas, sua confiança no processo aumenta. Você começa a entender que, se Deus está cuidando dos detalhes, Ele certamente está cuidando dos grandes desafios também. Isso te dá uma sensação de paz, sabendo que Ele está no controle de tudo. Você se torna mais sensível ao seu agir, mais atento aos sinais, e assim, sua fé se aprofunda de maneira constante e sólida. Cada pequena coisa se torna um lembrete de que você está no caminho certo e que Deus está guiando cada passo da sua jornada. Se hoje você está começando a notar a presença de Deus nas pequenas coisas, regozije-se. Esse é um dos sinais mais belos de que Ele está te transformando, te ensinando a ver o extraordinário no ordinário e a confiar que, em cada detalhe, Ele está orquestrando algo muito maior para a sua vida. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que esse conteúdo tenha tocado seu coração e trazido uma nova perspectiva sobre como Deus pode estar trabalhando em sua vida. Se você sentiu que essas mensagens fizeram sentido para você, saiba que há muito mais para explorar. No meu canal, você vai encontrar uma variedade de vídeos cheios de valor que vão te inspirar, fortalecer sua fé e te ajudar a enxergar o agir de Deus nos mínimos detalhes do seu dia a dia. Então, aproveite e pesquise mais vídeos. Tenho certeza de que você encontrará algo que vai te edificar ainda mais. Que Deus te abençoe e te acompanhe em cada passo da sua jornada.